Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, ficam admiradas com as histórias de vários personagens: Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José do Egito e o rei Davi. Davi pelas suas histórias e vitórias em batalhas, pelos seus salmos poderosos e bonitos, e também por ele ser um homem segundo o coração de Deus. Essas histórias contadas na Bíblia nos fazem acreditar que existe um Deus todo-poderoso que está ao nosso lado, não é verdade? São por essas histórias que estão na Bíblia que nos enchemos de fé. Mas falando de Davi, esse homem era considerado por Deus homem segundo o seu coração. Mas por que Deus considerava Davi desse jeito, homem segundo o seu coração? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Esse homem era tão fiel a Deus que Deus podia enxergar em Davi sua prontidão. Davi estava pronto para obedecer a Deus, fazer toda a vontade dele. Muitas pessoas pedem nas igrejas: Senhor, que eu possa ser igual a Davi, segundo o seu coração. Mas será que essas pessoas estão dispostas a servir a Deus sem titubear, sem dizer não para Deus? Estão dispostas, quando Deus falar algo, dizer: eis-me aqui, Senhor? Davi fazia toda a vontade de Deus. Esse homem não ia para nenhuma batalha sem antes orar e pedir direção. Se Deus falasse para ele, vai, ele ia. Mas se Deus falasse não, ele obedecia. Obedecer a Deus. Esse é o ponto que nem todos querem: obedecer. Obediência é algo que às vezes demanda sacrifícios, e muitos não querem abrir mão de certas coisas em sua vida para fazer a vontade de Deus. Para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, é preciso se render completamente a Deus, em submissão, em obediência. Davi orava, Davi se consagrava, Davi tinha tempo para Deus, mesmo sendo um rei, mesmo tendo vários afazeres. Esse homem, desde a época que era somente um pastor, separava tempo para estar na presença de Deus. Hoje, as pessoas primeiro fazem tudo o que tem que fazer para no final do dia separar tempo para Deus. Poucas são as pessoas que acordam e vão orar e vão apresentar seu dia ao Senhor. Poucos são aqueles que tiram tempo do seu dia para poder falar com o Pai, com Deus. Poucos são aqueles que apresentam ao Senhor todas as coisas que vão fazer durante o seu dia. Você tem esse costume de apresentar o seu dia ao Senhor e consagrar Ele e pedir direção em tudo que você vai fazer? Se a sua resposta for não, então você não pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus, porque você está fazendo aquilo que você faz diariamente: deixar Deus para o final do seu dia. Fazer a vontade de Deus nos dias atuais não é para qualquer pessoa. Sabemos que o nosso dia parece que não tem mais 24 horas. Parece que os dias estão se encurtando. O pouco tempo que sobra para as pessoas, ou elas sentam para descansar, ou elas sentam para ver televisão, mexer em redes sociais. Onde sobra tempo para Deus? Na hora de dormir? Na hora que coloca a cabeça no travesseiro e faz aquela oração de 10 segundos? Pai, muito obrigado pelo meu dia. Amém. Muitos fazem isso. Querer ser segundo o coração de Deus, todos querem. Todos querem ser. Todos pedem. Mas será que todos querem se separar para Deus do jeito que Davi e os homens de fé na Bíblia se separavam? Ter tempo para Deus
se consagrar, ler a Bíblia, orar, jejuar, colocar toda a vontade de Deus como prioridade. São poucos os que fazem isso e se dedicam a isso. Quando Deus te chama e você diz, eis-me aqui, Senhor, não tem como voltar atrás e dizer, isso não, Senhor. Não dá para fazer ou não querer fazer. Ah, pastor, mas não sei como fazer a vontade de Deus, não sei como isso funciona. Então ore. Ore e peça a Deus. Davi fez isso em um dos seus salmos. Salmos capítulo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Se você quer ser segundo o coração de Deus, primeiramente, seja obediente. Esteja pronto a fazer a vontade de Deus. Se consagre, ore, leia a palavra, separe tempo para Deus. Coloque tudo diante dele antes de tomar decisões. Se ele falar para você fazer, faça. Mas se ele disser não, também não faça. Desta forma, você estará fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Siga esses passos e você será uma pessoa segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a sua voz. Como é bom aprender mais de ti, fazer a tua vontade. Muitos dizem fazer, mas nem todos fazem. Querer, muitos querem, mas poucos colocam em prática. Ensina-nos, Senhor, a sermos servos segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Ajuda-nos a administrar melhor o nosso tempo. Ajuda-nos a separar tempo para o Senhor. Não queremos somente falar, queremos ser segundo o seu coração. A tua vontade precisa ser prioridade em nossa vida e não abrimos mão de fazer aquilo que te agrada. Que possamos ser pessoas mais dispostas a te obedecer e a cumprir o seu querer. Que a sua vontade seja a nossa vontade, que o seu querer seja o nosso querer, e nada e ninguém possa nos separar e nos distanciar do seu amor. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.